de 50, é muito comum a gente escutar a seguinte frase: ah, esse joelho aqui, ó, é da idade, tem jeito não. Mas será que envelhecer significa necessariamente ter dor, desgaste, a famosa artrose? Ou será que a gente pode preparar os nossos joelhos para acompanhar uma vida cada vez mais ativa? Hoje a gente vai falar sobre prevenção, fortalecimento, atividade física e os cuidados que fazem a diferença ao longo dos anos, porque a idade passa. Agora, o movimento não precisa parar não, né? E eu estou recebendo hoje a ortopedista, a doutora Luana Volpe. Luana, muito obrigada. Estava com saudade de você aqui, viu? Deu um tempinho Tem bom, um tempinho, né? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, agradeço pelo convite. Então, e vamos falar dessa queixa comum, que é o joelho que incomoda em uma determinada parte da nossa vida, né? Fase da nossa vida. Tem associação, tem ligação? Joelho dói porque a idade chegou? É uma queixa que, inevitavelmente, a gente vai ter quando fica mais velho, né? Uhum. Mas, ainda mais hoje em dia, a gente está vendo cada vez antes essa queixa. Pelo sedentarismo, grau de obesidade aumentando, né? As pessoas cada vez mais no celular, falta de atividade física. Então, mesmo em jovens também é comum, mas claro que entre pessoas mais velhas é extremamente frequente. Mas não é uma infelizmente. sentença. É uma Não. sentença. Se eu cuidar antes, pode ser que eu não viva essas dores? Eu brinco que a gente não tem que esperar aparecer a dor para estar cuidando, né? A gente tem que estar plantando desde muito antes, né? O que a gente quer de uma longevidade ativa, ela começa hoje, né? Então, estar se movimentando, estar cuidando, questão de hábitos de vida, alimentação, controle de peso, tudo isso vai fazer, muito provavelmente, você ter um joelho com uma saúde melhor no futuro. E obesidade é uma epidemia hoje no mundo e interfere diretamente no nosso joelho, porque são eles que nos sustentam, não é, Luana? O joelho é uma articulação de carga. Então, inevitavelmente, mais peso é mais peso. Necessariamente, uma pessoa magra também vai ser uma pessoa que não tenha dor no joelho, né? Eu falo que o joelho nunca é uma lesão isolada. A gente não tem uma lesão isolada de cartilagem, uma lesão isolada de desgaste. É um conjunto ali, um envelope, né, de partes moles. Então, a gente vai estar atuando na musculatura, na mobilidade, em outras articulações próximas também, né? E aí, quando o joelho dói, é porque já tem algum problema? Geralmente sim, mas a gente tem muitos casos, por exemplo, eu brinco, né? Até estava falando sobre isso esses dias com uma paciente. Às vezes a gente pega um exame normal e não tem nenhuma alteração e tá ali a dor. Então, geralmente a lesão, principalmente lesões de desgaste, né? Desgaste de cartilagem, desgastes ósseos, a dor ela vai aparecer anos antes dessa lesão. Geralmente a gente não vê uma alteração, nesse caso, no exame de imagem, mas a gente consegue ver algum desequilíbrio ali no corpo. Então pode ser uma fraqueza muscular, um encurtamento, principalmente da cadeia posterior dos isquiotibiais, às vezes é uma falta de um estímulo adequado ali no dia a dia, de movimentação. Então, tem que ficar atento a essas questões. Eu acho que a gente tem imagens do joelho aí, Rafael, me ajuda se for possível, porque o que acontece? A gente quando fala em joelho, a gente pensa muito nos ossos aqui, né, que compõem essa parte do corpo. Mas a gente tem a cartilagem, a gente tem músculo, né? Quem é esse nosso joelho, Luana? Ele é tem muita coisa ali em volta, né? Inclusive, quando a gente fala em joelho, a gente pensa também só na articulação, né? Muita coisa está fora da articulação. É joelho, mas não está intra-articular. Eu falo que o que está intra-articular é como se fosse uma bexiga ali, que é a cápsula articular, e aí lá dentro vão ter as estruturas que estão intra-articulares, que vão estar sendo banhadas pelo líquido sinovial. Então é a cartilagem, alguns ligamentos, como o cruzado anterior, o cruzado posterior, os meniscos, que são como se fossem duas meia-luas ali, dois disquinhos que ficam entre as duas cartilagens, mas a gente tem várias estruturas que estão fora da articulação dessa cápsula, né? Então, alguns ligamentos, os ligamentos colaterais estão fora da cápsula, o tendão patelar, o tendão quadricipital, a pata de ganso, são todas estruturas que podem ter lesões também. E aí, quando eu vou tendo lesão, meu joelho vai sendo limitado para os movimentos. Sim. Não é? Vamos trazer aqui alguns dos principais problemas, né, que a gente tem em relação ao joelho, para que eu sei que muita gente vai se identificar, viu, Luana? Então, por exemplo, a artrose. A artrose é a mais comum, é o problema de joelho mais comum que a gente tem e é o desgaste da cartilagem. É muito comum, mas aqui a gente tem uma confusão que é realmente frequente. A artrose, quando a gente fala em artrose, é o desgaste ósseo.
Então, o desgaste de cartilagem, que também é muito frequente, são as duas condições mais frequentes, né, na parte degenerativa, mas o desgaste de cartilagem são as condropatias. Acaba que confunde porque são muitos termos, né? Então, a cartilagem a gente pode falar que é a condropatia, é a condromalácia, é a osteomalácia. A artrose, o pessoal também fala que é artrite. Mas a artrite a gente tem outras condições, a gente tem algumas artrites que inclusive são artrites reumatológicas, a gente tem as artrites inflamatórias e a artrite degenerativa, que é a artrose. E a dor crônica e essa rigidez, eu não consigo A artrose, num grau tanta... avançado, ela vai evoluir com rigidez articular. Mas muitas vezes a gente tem uma limitação de movimento e até uma sensação ou de fato uma rigidez que pode ser melhorada, mesmo quando já tem artrose, estimulando a amplitude de movimento, estimulando os alongamentos. Então também não é sinônimo que você tem uma artrose que você vai ter limitação no movimento. A gente consegue muita coisa ganhar, tanto com as atividades físicas direcionadas, quanto com alguns tratamentos também. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje com a doutora Luana, tá? Deixa eu trazer um outro probleminha também, né? Que a gente foi fazer essa pesquisa, a condromalácia. Isso. Que é Aí a isso? condromalácia é o desgaste da cartilagem. Então, quando a gente fala em condromalácia, a gente já sai do osso e já vem para a cartilagem. Que geralmente é uma condição que vai acontecer antes da artrose. Se a gente pensar o osso ali, como estava mostrando naquela imagem, na parte da articulação, que é a parte que faz esse movimento ali da junta, né, que a gente fala, ele é recoberto de cartilagem. Então, geralmente, a cartilagem é onde inicia a lesão de desgaste, né? A gente vai tendo, eu brinco que é como se fosse uma rua, um asfalto, que a gente vai tendo uns buracos. Então, a gente tem níveis. E a classificação, ela é pela profundidade. Então, é como se a gente tivesse um buraco que está ali caroquento. Não tem buraco, mas ele está caroquento. É um desgaste nível 1, grau 1. Um nível 2, a gente tem um buraco ainda não tão profundo. Um grau 3, ela vai estar mais profunda, até um grau 4, que a gente está vendo a terra lá embaixo. Eu vi que é atrás da rótula, aqui, atrás da rótula. A gente pode ter esse desgaste de cartilagem em qualquer ponto que tenha a cartilagem, né? Então, o joelho, a grosso modo, a gente vai separar em 3 regiões. A gente tem a região da patela, que é essa bolinha aqui do joelho, né? Ela é presa pelo tendão patelar e pelo tendão quadricipital. Então, essa bolinha, sempre que a gente movimenta, ela desliza em cima de uma caminha que tem ali no fêmur, que é a tróclea. Então, por baixo dela é todo revestido de cartilagem. Ela pode sofrer desgaste, é o local mais comum, que a gente chama de patelo femoral. A gente tem a parte da coxa, né, aqui do fêmur, fêmur, tíbia, medial, fêmur, tíbia, lateral. Então, a gente pode ter desgaste nesses 3 locais. Entendi. A Rosa do Santa Mônica diz que sente uma forte dor no joelho, tomou anti-inflamatório, que é uma questão também, eu acho que vocês ficam muito preocupados, porque vai tomando, né, anti-inflamatório, analgésico. E aí ela falou que um dos médicos disse que seria água no joelho. Ela queria saber se isso realmente acontece. E ela falou que é tanta dor que ela custa passar pano no chão. Ela não falou se faz exercício, algum tipo de movimento. Qual que é o nome dela? Rosa. A Rosa. A Rosa. Rosa, essa sua queixa é assim, extremamente comum. Eu vejo assim, é o dia a dia do consultório. E o que acontece? Ali a gente tem dentro do joelho várias estruturas que podem ser a causa dessa dor, né? E quando a gente fala em derrame articular, água no joelho, né, que é o que você relatou, isso não é um diagnóstico, isso é uma consequência de alguma coisa que está ali por trás. Então, o primeiro passo é identificar o que está alimentando ali essa produção aumentada desse líquido. A gente tem um líquido normal, que é ali dentro do joelho, que é o líquido sinovial, onde tem várias células responsáveis por produção de substâncias importantes e fazem a lubrificação, tem várias funções importantes para o joelho. Quando a gente tem algum problema, desequilibra ali aquela produção de líquido, ele começa a ficar em excesso, acumula, dando a água no joelho. Então, a gente tem que entender o que está por trás dessa água. Se a gente pensa em simplesmente aspirar ali o líquido, provavelmente ele vai ser produzido novamente. Aí nessa questão do joelho, né, que vai desgastando e às vezes a gente não tem cuidado, ou às vezes vem a questão genética também, né, para a gente esclarecer isso para o público. Tem a história aqui da Patrícia, o pai dela tem 86 anos, sabe? Ele já não está aguentando mais andar, só que não pode fazer cirurgia. Eu acredito que ele deva ter artrose, né? E existe algum tratamento? Porque, olha, eu imagino, deve ser uma dor que não deixa em paz, né, Luana?
Hoje, assim, nos últimos anos, na verdade, né, assim, a gente tem muitos avanços nessa parte, mesmo as cirurgias também, né, sofreram grandes avanços. Agora a gente tem a cirurgia robótica, né, com vários hospitais na cidade já fazendo as cirurgias de prótese por robô. Então, infelizmente, quando a gente tem um nível de desgaste, né, a gente estava falando sobre o desgaste da cartilagem, os buraquinhos, esses buraquinhos podem aumentar, podem ficar vários, a gente vai para o osso também vai desgastando. Então, quando a gente tem um nível extremamente avançado, né, uma artrose avançada, dificilmente a gente vai conseguir um tratamento eficaz sem a cirurgia. Mas a gente tem um longo caminho até chegar nisso, né? Então, não sei exatamente se é o caso dela, mas mesmo em artroses um pouco menos avançadas ali, um grau moderado, né? Ou mesmo artroses avançadas que a gente tem alguma contraindicação por cirurgia, né? Não tem uma liberação com segurança para cirurgia, a gente lança mão de outros tratamentos. E aí a gente tem um leque imenso de tratamentos, desde as infiltrações com ácido hialurônico, né? A gente tem que ter cuidado porque quando fala em infiltração, geralmente a gente tem aquela ideia que está infiltrando corticoide, né? Então, nesse caso, a gente tem as infiltrações que são as viscosuplementações com ácido hialurônico, e a gente tem outras tecnologias regenerativas, né? No sentido dos ortobiológicos, como o PRP, que acabou de ter também, mês passado, a gente teve a liberação pelo CFM, a regulamentação do PRP pelo CFM, agora, final de agosto. E é uma terapia que a gente também consegue, já a indicação oficial é em casos leve a moderados de artrose de joelho. E também é injetável? É injetável, é um preparo que a gente consegue pelo sangue periférico, né? Nesse caso, né? O PRP. A gente tem outros produtos biológicos, mas esse em específico, que foi o que acabou de ser regulamentado pelo CFM agora em julho, a gente retira o sangue periférico, faz um processamento ali, ele vai separar alguns produtos desse sangue, no caso as plaquetas, né? Então é um produto que é um concentrado de plaquetas, e a gente vai ter ali uma série de funções que conseguem estimular. A gente não vai conseguir produzir cartilagem nova, reverter dano, mas a gente estimula ali, a gente fala que a gente estimula o terreno biológico onde a gente está injetando aquele material. Diminui a dor, diminui a função, a gente tem uma prevenção da evolução da doença. Então isso melhora bastante, hein? Bastante. SPRP. Lógico que nunca é feito de forma isolada, né? Isso a gente está falando, a própria liberação, ela fala, é uma terapia adjuvante. Então a gente vai fazer isso dentro de todo um cenário, que é o que a gente estava falando lá no começo, controle de peso, atividade física, orientar essa atividade física, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não consigo fazer atividade física. Vai ser sempre individualizado. É uma escadinha que a gente vai começar no primeiro degrau, tá ali adaptado ao primeiro degrau, a gente vai pro segundo degrau. Então é muita coisa pra gente cuidar, né? Essa é a doutora Luana Volpe, né, que está conosco, ela que é ortopedista, falando sobre joelho. Tem aqui o Lázaro, a Maria Eleusa, lá do bairro Morumbi. Já eu volto com as perguntas de vocês. E a doutora Luana, que vai me acompanhar agora, porque ela também é especialista ali em condução de exercício para os seus pacientes, né, para evitar a lesão. E hoje a gente tem quem corre, quem pedala, mas essas pessoas também precisam de cuidado, e ela vai trazer quais são. Até para você que está fazendo caminhada aí e falar, tô bem. Tem algumas dicas que ela vai trazer que são importantes, tá? Rapidamente aqui com a Luana, antes da gente voltar com as perguntas, o exercício funcional também ajuda para quem de repente não quer ir para academia, não é, Luana? Na verdade, nesse caso, né, a academia é uma modalidade super interessante, mas a gente tem outras opções que podem ser alternativas a uma pessoa que, por exemplo, não tem acesso a uma academia ou quer frequentar uma outra atividade, por exemplo, o Pilates, o próprio funcional, né? Em alguns casos o CrossFit, dependendo do problema, a pessoa vai ter que ter algumas adaptações específicas, mas eu falo que a gente tem que conseguir individualizar o treino. Então, no caso, por exemplo, de uma artrose, de um desgaste de cartilagem, a gente tem algumas musculaturas que vão ser mais importantes para serem fortalecidas, algumas que vão ser mais importantes para serem alongadas. Então, a gente tem que conseguir fazer essa individualização, esse direcionamento. Algum exercício vai ser melhor para 1 ou 2 grupos musculares, né? Então, a gente consegue fazer essa personalização do treino em algumas modalidades, além da academia também. Até para diminuir, porque quem tem dor não quer saber de exercício. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, a Luciana Alves que falou, nossa, Mônica, eu tenho uma dor horrorosa no joelho. Então, mesmo com dor, é possível encontrar uma atividade física que vai melhorar. Sim. Em alguns casos, né, a gente vai ter que entender, por exemplo, no caso da Luciana, o tanto que está limitante essa dor. Então, não é sinônimo de qualquer dor ou qualquer doença. A gente vai conseguir começar a atividade física naquele momento. A atividade física vai ser indicada para qualquer lesão. Muito dificilmente a gente vai
contraindicar a atividade física, né, adaptada, mas às vezes a gente vai ter que tratar esse joelho, uma fisioterapia, algum tratamento específico. Se for o caso de uma cirurgia, vai ter que passar pelo processo, um pós-operatório. Depois a gente vai organizar e fazer toda a condução desse retorno à atividade física. E a gente tem que levar em consideração as atividades ideais. Então, geralmente a gente não vai indicar uma só, a gente vai ver opções dentro do gosto ali da pessoa, né? Porque não adianta também a gente indicar, tem que ser musculação, ela não gosta de musculação, não vai fazer. Então, a gente tem que ver outras opções que vão ser aderidas para ter resultado. Para ter resultado. Luana Volpe, ortopedista, com a gente. Já volto com ela, porque as perguntas aqui estão pipocando. Calma que eu já vou voltar com a doutora Luana Volpe. E agora eu quero... Luana, vou voltar aqui com você, que eu tenho uma minha amiga, Emília, está com 60 anos. Ela falou, oh, meu Deus, eu estou com tanta dor no joelho. Ela tem gonartrose, é isso? Gonartrose é o nome para artrose, né? Gona de joelho, né? Quando a gente fala de gonartrose, é artrose de joelho. Ela tem artrite reumatoide, está há 10 anos nessa peleja, como diria minha avó. Tem alguma coisa que ela pode fazer para melhorar? Por exemplo, o exercício pode ajudar? No caso da artrose, né? Lógico que é o que a gente estava falando mais cedo. Depende do grau da artrose, a gente vai ter que ter alguns cuidados a mais, mas sempre o exercício vai ser bem-vindo, porque a gente precisa dar estrutura, suporte para aquele joelho, né? Então, o exercício, de alguma forma, qualquer que seja ele, né? Tem que ver exatamente qual que ela poderia, qual que não iria forçar ali no caso dela, mas o exercício, estar em movimento, de alguma forma, estimula amplitude de movimento, que é muito importante a gente ir mantendo, né? No caso da artrose, porque vai tendo uma tendência a uma rigidez, uma diminuição de amplitude de movimento, e o exercício vai estimular, de uma certa forma, a musculatura. Quanto mais músculo, né? É como se fosse uma joelheira natural, né? A gente tem ali músculo, ele vai distribuir o peso, a carga, não deixar chegar tanta carga em excesso para o osso e para a articulação. Olha, tanto que é importante isso, né? Agora, deixa eu trazer aqui a Márcia Beatriz. Ela falou que o joelho dela dói tanto que ela não consegue ajoelhar. E eu tenho uma outra amiga, Sinara, que ela sente dor no joelho quando ela está pilotando a moto dela. Quer dizer, são duas situações diferentes, mas que trazem a dor como ponto em comum, né? Dá pra gente explicar? A Sinara e a Beatriz, né? Então, são dois movimentos, né, muito diferentes um do outro, mas que envolvem a flexão, que é esse dobrar, né? No caso do ajoelhar, a gente tem uma flexão extrema, até no extremo final da amplitude, né? Então, ali é como se fosse, cada angulação que a gente faz aqui com a perna é uma certa pressão, um certo peso que passa lá dentro, entre essa região ali da patela com o fêmur. Então, no caso do ajoelhar, do agachar, né, ficar de cócoras, a gente tem isso mais intenso, mas também posições que a gente fica como aqui, né, com o joelho flexionado, sentado por muito tempo, a gente tem essa pressão ali aumentada no joelho. Então, quanto mais, teoricamente, quanto mais baixo for o banco, a cadeira, maior vai ser essa pressão. No caso da moto é difícil, porque é ali da posição que precisa para fazer o gesto ali da pilotagem, né? Mas, por exemplo, no caso de uma cadeira, uma estratégia é a gente elevar um pouco. Então, em casa, por exemplo, você tem uma poltrona mais baixa, uma cadeira mais baixa, provavelmente, se você ficar nela muito tempo, quando você vai levantar, você vai sentir mais. Se você ou elevar ela ou trocar para uma que é um pouco mais alta, a gente diminui isso. E sempre levantar para poder caminhar um pouquinho em casa também pode ajudar? As pausas, né? Assim, a gente está muito tempo sentado, fazer uma pausa forçada de levantar, dar uma andada, uma esticada, né? O contrário também, né? Tá muito tempo em pé, sentar um pouquinho e descansar. Mas a gente tem que, ainda mais hoje em dia, né? Que a gente está muitas horas em televisão, celular, né? Fica ali, quando a gente não percebe, passou 1 hora, 2 horas. Você tá ali no celular. Então, né? A gente tem que se forçar a fazer algumas pausas. E nisso não precisa ser uma atividade física, mas a gente pode fazer pequenos passeios, né? Que seja ir no quintal, dar uma olhada para o céu, para a paisagem, ou vizinha, dar uma né? volta, né? Tem um termo que fala que são pequenos snacks, né? A gente faz pequenos snacks de exercício físico, né? Então, quando a gente soma isso ao longo do dia, dá uma diferença do que a gente ter ficado o tempo inteiro parado. E aí eu quero entrar agora numas sugestões, né, para quem faz corrida, para quem caminha, que a doutora Luana trouxe pra gente, e vou aproveitar para trazer a Alice. Falou, Mônica, meu joelho está estalando demais, tem 42 anos, aí ela começou a tomar colágeno. Para ela, tá tudo bem. O colágeno faz efeito também? Pode ajudar? Em alguns casos, nesses casos, né, quando a gente tem
algum desgaste, né, que a gente estava falando mais cedo, principalmente os desgastes de cartilagem, o colágeno é uma das terapias. Geralmente o colágeno via oral, tem que ser um colágeno específico para ação articular, né, dessas doenças musculoesqueléticas. Então a gente tem alguns colágenos que vão ser mais para uso em pele, na parte de estética, né? Então é um colágeno como medicamento mesmo, né? A gente tem alguns no mercado e alguns também que a gente consegue fazer a formulação adequada para manipulação. E a gente tem também outras terapias nesse sentido que a gente consegue fazer injetável, né? Como a gente falou mais cedo do ácido hialurônico, que é diferente também de um ácido hialurônico de estética, né? Que a gente tem ali os preenchedores, que são alguns à base de ácido hialurônico, então não é a mesma coisa. Aí a gente tem essa opção também, geralmente a gente faz uma associação, né? Um colágeno, dependendo da indicação, um colágeno via oral, é uma medicação que você vai usar ali todos os dias, por um tempo mais prolongado, né? Meses. E pontualmente, geralmente a cada 1 ano, a gente faz as aplicações da viscosuplementação com o ácido hialurônico. Tem que ter essa rotina, né? Tem que ter essa disciplina nesse cuidado, né? Deixa eu trazer agora umas sugestões que a doutora Luana Volpi trouxe, né? Caminhada, corrida. A escolha do tênis certo faz uma diferença nessa proteção do joelho quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, Luana? O calçado ele sempre tem que ser um calçado adequado para o que a gente vai se propor fazer, né? Então a gente tem alguns esportes que vão envolver calçados diferentes, mas a grosso modo, se a gente for pegar, vai fazer uma atividade física, a gente não vai fazer uma atividade física de chinelo ou com uma sandália, né? Então tem que ser um tênis próprio para atividade física, né? Porque a gente tem tênis que são mais para o dia a dia, tênis baixos, né? Sapatênis, tênis mais com menos amortecedor, a parte posterior não é tão elevada. Então, um tênis para atividade física, ele vai ter que atingir alguns critérios. A gente não tem um tênis bom, um tênis ruim. Ele tem que estar dentro de preenchendo alguns critérios básicos, né? Então, de uma forma geral, uma elevação posterior é um solado que ele vem aumentando um pouquinho na parte de trás. Um solado não tão rígido, mas não tão mole também, para a gente fala um solado universal, né? Lógico que algumas atividades a gente precisa de um solado mais rígido para dar mais estrutura. A pessoa vai fazer um treino mais pesado de musculação, vai pegar muito peso. A gente quer alguns tênis que tem um solado mais maleável para um treino de tiro, de corrida, mas aí são demandas muito específicas, né? E nem sempre, digamos assim, você precisa gastar muito, né? Já tem tênis acessível para todos os bolsos. Tem tênis bons no mercado, atingindo esses critérios, né? Por isso que o mais interessante é a pessoa ir na loja experimentar. Pelo menos até ela saber qual que é o tênis ideal, né? Depois que ela sabe ali o modelo, ela pode comprar novamente online. Mas é difícil, às vezes a gente vê um tênis ali, quando a gente experimenta, ele não necessariamente é um tênis bom. A gente tem que ver ao vivo, né? Se vai atender esses critérios. Essas expectativas. Aqueça e alongue. Isso é importante? Extremamente importante. Aí depende novamente do objetivo, né? Antes de uma atividade física, a gente dá ali uma alongada para não entrar frio, por exemplo, no esporte, né? Que seja uma partida de futebol ou mesmo uma academia, a gente vai dar uma leve aquecida ali para começar os treinos, é importante, mas muitas vezes a gente tem uma estrutura, que é o que a gente falou lá no começo, a gente tem uma estrutura que ela está encurtada e precisa ser alongada. Então, esse alongamento muito rápido no início ou no final não vai ter esse papel. Então, se a gente tiver um desequilíbrio ali dentro daquele joelho, a gente tem uma estrutura, por exemplo, aqui posterior de coxa ou isquiotibial, que está muito encurtado, a gente precisa dele alongado para distribuir ali o eixo mecânico do corpo, então a gente vai ter que ter um treino de alongamento. Então, vai ter que dedicar um tempo maior durante o dia, né? Não é tão grande, mas pelo menos uns 15, 20 minutos. Não é aquele alongamento muito rápido, tipo, puxa aqui, puxa ali, 5 minutos, 2 minutos e já acabou. Já volto com essa outra sugestão, essa outra dica. Deixa eu trazer a Maria de Luz, ela mandou até um emoji chorando, porque ela teve um acidente de trabalho e parece que deu um problema no menisco, porque ela falou que dói demais. Ela caiu lá na empresa com um peso de 15 quilos. E ela quer saber, menisco do joelho rompido, não tem cura? Operou há anos. O menisco também, provavelmente. Bom, Maria de Lourdes, o menisco é uma estrutura muito importante para o joelho. A gente tem diferentes lesões do menisco. Então, infelizmente, a gente teria que entender melhor qual é a sua para eu conseguir opinar de uma forma mais certeira, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem algumas lesões que são degenerativas, que não necessariamente elas vão precisar de uma cirurgia. A gente tem algumas lesões que são, a gente fala que são rupturas, né? Como se fosse cortes ali. A gente imagina uma folha de um caderno que ela rasgou. Então, elas podem cicatrizar de forma
não espontânea, né, mas a gente vai fazer esses estímulos, geralmente com a fisioterapia, tem alguns tratamentos que a gente consegue estimular essa recuperação. E em alguns casos, tem que ser submetido à cirurgia. A gente tem cirurgias de menisco, que são as menissectomias, que a gente retira ali uma parte da lesão, né? Hoje em dia a gente tenta sempre fazer o mais, preservar o máximo possível, então exatamente na região que tem a lesão a gente retira. Às vezes a cirurgia a gente consegue fazer a preservação, que são as suturas. Então é um leque, né? A gente tem um leque tanto de tipos de lesão quanto de tipos de tratamento. Quem toma antipsicótico, é o caso do nosso amigo Wellington, isso pode interferir quando a gente fala de cuidado com a articulação, com a cartilagem do joelho ou não? Você fala no sentido de uma medicação interferir na outra. A gente tem muitas medicações. Interferir no joelho, assim, pode prejudicar o joelho? É a dúvida dele. O medicamento antipsicótico, ele pode alterar algum funcionamento do joelho? A gente tem algumas doenças de base, né? Lógico que as medicações, a gente tem algumas interações medicamentosas, né? Geralmente não vai a própria medicação causar a lesão, a menos algumas específicas. A gente tem, por exemplo, corticoides, algumas medicações que têm um risco mais aumentado, alguns tratamentos, né, pós-quimioterapia, pós-câncer, a gente tem um risco maior, não necessariamente o antipsicótico. E há algumas doenças de base, então não as doenças que usariam o antipsicótico, mas, por exemplo, doenças reumatológicas, a gente tem um risco maior de desgastes, né? Entendi. Então, mais nesse sentido. Mais nesse sentido. Voltando para essas dicas que você trouxe para a caminhada, para a corrida, a gente falou do aquecer e alongar, prestando atenção nisso, a escolha do tênis certo e aumentar a intensidade com progressão. Quando a gente vai começar a fazer um exercício, parece que a gente já quer chegar ali da metade para frente, né? Mas é preciso ir aumentando gradativamente. É essencial, né? Desde um atleta que quer diminuir tempo, né, aumentar a performance, desde uma pessoa que não faz nenhuma atividade física e quer começar a fazer alguma atividade física. Às vezes a gente pensa que a gente precisa estar conseguindo fazer alguma atividade de uma forma boa para daí começar, né? Então, por exemplo, uma academia, às vezes a pessoa não vai conseguir fazer um treino inteiro na academia ali de 50 minutos, 1 hora, mas isso não pode ser um impeditivo para ela começar. Que não seja academia, que seja dar uma volta no quarteirão, que seja se movimentar mais ali, levantar e sentar mais vezes ao longo do dia, né? A gente pode começar com pequenos estímulos antes da gente pensar, às vezes, numa coisa mais grandiosa, né? Exato. A minha amiga Marilene, de 72 anos, ela quer saber o seguinte: Mônica, eu tenho dor no joelho, posso comprar aquela bicicleta ergométrica para fazer exercício? A dor dela é leve. Pode ser uma boa para ela? A bicicleta é um bom exercício, de uma forma geral, né? A gente consegue tanto um estímulo aeróbico quanto um estímulo ali da amplitude da articulação e um fortalecimento. É importante nessa bicicleta a gente estar com ela regulada para a pessoa, né? Então, não é tão complicado de fazer essa regulação, mas às vezes vai precisar inicialmente de um profissional, alguma ajuda ali para alinhar com ela. Uma vez que ela regulou isso, aí ela já sabe, né? Mesmo que vai ter mais de uma pessoa usando, ela gravou ali, né, o banco, a altura do banco, a distância do banco com o guidão, a altura do guidão, então é importante a regulação correta. Estava respondendo aqui o Rafael, ele falou, vamos, calma. Por falar em exercício, eu tenho a Antônia de Patos e a Rosa também, que eu vou trazer a pergunta de vocês para a doutora Luana Volpe, que é ortopedista. Conversa tá boa, não tá? A gente cuida da pele, dos cabelos, faz exames para saber se o coração está bem, mas muitas vezes não dá atenção devida ao joelho. Só quando ele começa a reclamar ou nos faz parar. Hoje a gente está trazendo hábitos simples para protegê-los, nós estamos falando de tratamento, a importância dos exercícios, e quem nos ajuda nessa missão é a ortopedista Luana Volpe, que está aqui comigo, né, Luana? Obrigada, viu, mais uma vez. Você. Deixa eu trazer essa turma que adora fazer uma pergunta e eu fico feliz demais da conta. A Elânia tem artrose no joelho esquerdo, grau avançado. Faz atividade física, ela falou que a dor é muito distante, faz natação e ela tem 60 anos, foi recomendada a cirurgia para ela. Ela pode esperar mais um pouco? A gente tem que saber se não tem algum desvio, principalmente algum desvio importante ali de eixo, né? Tá. Mas a artrose por si só, mesmo uma artrose avançada, a gente tem a indicação técnica da cirurgia, mas a decisão
do momento do tratamento é do paciente. A gente geralmente tenta deixar isso, se a gente conseguir protelar com uma boa qualidade de vida, mais pra frente realmente. Ela tá com 60 anos, tá jovem, né? Tá. Então, e ela, pelo que ela falou, ela tem uma artrose avançada, mas não sente tanta dor e tá com uma boa função no dia a dia. Então, realmente é o caso de tentar protelar essa prótese, né? Quem sabe, às vezes, não precisar fazer. Tem até uma pergunta aqui, olha, a Rosa, quem tem desgaste pode fazer caminhada? Porque a pessoa, quando tem o desgaste, tem a dor, ela fica meio receosa de fazer atividade física, né, Luana? E pode? A caminhada é um exercício que a gente não consegue fazer uma caminhada, mesmo que leve, sem ter um certo impacto, né? Isso. Ela é um exercício que não é um impacto extremo, igual uma corrida ou esportes com salto, mas ela vai ter um impacto ali o tempo inteiro. A gente vai estar dando um peso em cima desse joelho. Então, não é que ela não possa fazer, mas ela tem que estar preparada para fazer. Então, se ela fizer uma boa base ali muscular, né? Não dá pra a gente pensar, no caso dela, a caminhada como um exercício único. Se ela fizer um fortalecimento, um alongamento, tá ali fazendo uma base estrutural, aí a gente coloca a caminhada como um exercício em conjunto nesse cenário. A Antônia de Patos, lá de Patos de Minas, um beijo para essa cidade linda, tem desgaste nos 2 joelhos. Aí qual seria o exercício para ela? Eu pensei muito na questão da água, uma hidroginástica, caminhar na piscina. Seria uma indicação para a Antônia? Sim, aí mais uma vez a questão do impacto, né? Então a água, nesse caso, é muito legal, porque a gente consegue um bom estímulo com um baixo impacto, né? Pela questão dali da água. Então, tanto a caminhada na água, a hidroginástica, a própria natação, a gente consegue bons estímulos com uma proteção no sentido do impacto. Tem gente contando aqui que de vez em quando o joelho estala. Tac! Quando vai abaixar para pegar alguma coisa, quando vai subir as escadas. Por que isso acontece? É indicação de problema? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente tem que primeiramente entender se esse estralo, né, que a pessoa sente é o que a gente chama, em termos técnicos, de crepitação, que é como se fosse aquela areinha, aquele barulhinho ali quando a gente dobra e estica, sempre um barulhinho dentro do joelho. Então, esse tipo de estalo, ele pode vir de uma forma isolada e não necessariamente significar uma doença. Então, se você aí dobra e estica seu joelho, sente esse barulho, não sente dor, não tem nenhuma limitação, a rigor a gente não preocupa, né? Isso pode acontecer de uma forma natural. Mas quando a gente tem essa crepitação associada à dor ou alguma limitação, aí é um caso a ser investigado. Geralmente vai ter, mesmo que não tenha já um desgaste ósseo ou de cartilagem, mas geralmente já tem uma sobrecarga no joelho. E tem casos mais graves de estralos, que aí são estalos associados com travamentos, né? Que pode ser lesões mais graves, que acredito que não é o caso dela. Acho que não. Aí a Aline contou que a patela do joelho dela sai do lugar com muita facilidade. Ela falou, Mônica, eu não posso nem pensar em cair, escorregar, que o joelho sai. Aí fica inchado, né, com muitas dores. Por que isso acontece? Tem a ver com isso que você falou ou já é uma outra situação? É um pouquinho diferente. Já é também na patela, né, essa bolinha aqui do joelho, que a gente chama de patela, rótula. Mas ali a gente tem alguns ligamentos. A gente tem um ligamento que chama patelo-femoral. É um ligamento que ele vai prender a patela no lugar, né? A gente tem, é um caso complexo, a gente tem geralmente várias alterações que vai predispor esse quadro que está acontecendo com ela, mas juntamente a gente tem o ligamento rompido. Então, se ela já tentou provavelmente um fortalecimento ali, um tratamento, né, clínico para ver se consegue segurar essa patela, ela não ficar ali saindo do lugar, ou mesmo com a sensação que vai sair, né, que a gente chama de subluxação, é, infelizmente, um caso cirúrgico. Para a gente reconstruir esse ligamento, retencionar ele no lugar correto. Quem tem a dor no joelho, quem tem desgaste, vai se limitando, né? Vai ficando cada vez mais, digamos, encolhido para a vida. E a Marildes, desde os 14, ela sofre com dores no joelho, sabe? Mas ela caminhava, ela conseguia. Agora ela não consegue nem ficar meia hora de pé. Está na hora de procurar assim, uma ortopedista para ver o que está acontecendo, porque se não consegue ficar nem de pé, tem um negócio errado aí, é um né? caso que está te limitando extremamente, né? E com certeza a gente consegue de alguma forma melhorar isso. Logicamente que às vezes é mais simples, às vezes é mais complexo, mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né? Quero trazer os tratamentos mais um pouquinho para quem chegou agora está acompanhando, mas o Tiago contou que estava correndo outro dia no Parque do Sabiá e aí a perna dele direita doeu.
Foi ao médico, aí receitou um remédio, agora a dor passou para o lado de trás da perna. O que pode indicar? Machucou feio? Tá. É muito difícil a gente fazer um diagnóstico, né, assim, à distância, sem realmente estar entendendo melhor o quadro, examinando. Geralmente a gente vai precisar complementar com exames de imagem, mas vamos fazer uma situação fictícia, né? Não quer dizer que é o seu caso aí. Mas quando a gente tem um evento que a gente forçou ali um pouco além da conta, né? Mesmo sem ter tido uma torção, uma queda, um trauma, a gente forçou ali, ficou muito tempo em pé, andando muito, o joelho inchou. De alguma forma, aquele líquido que está ali sobrando, né, que é o derrame articular ou a água no joelho, ele muito provavelmente vai ser alojado na parte de trás, que é o que o pessoal é muito comum em alguns exames detectar, que é o cisto de Baker. Então, ele aloja ali entre duas musculaturas e fica aquele cisto, que geralmente é doloroso se ele for muito grande. Então, resolvendo o que está alimentando aquele líquido em excesso, que está fazendo ele ser encapsulado na forma do cisto, a gente melhora tanto o cisto quanto o líquido. A Juliana de Araguari tem tendinite e bursite no quadril. Aí ela deve estar tratando, mas quer saber se isso pode afetar o joelho, de que forma? Sempre que a gente tem, isso não vale só para joelho ou para quadril, mas sempre que a gente tem alguma articulação próxima da outra, né, o nosso corpo ele é todo conectado. Então, de uma forma geral, às vezes até locais distantes, mas as áreas mais próximas vão ser sobrecarregadas. Então, o contrário também acontece, mas se tiver uma lesão em quadril, muito provavelmente a gente sobrecarrega o joelho e também sobrecarrega a lombar. Então, é comum, às vezes começa com um desgaste no quadril que no futuro pode evoluir também para um desgaste de joelho. Por isso que é importante a gente detectar o quanto antes. E mesmo que já não tenha o desgaste, né? Às vezes a gente tem a dor, que é o que a gente falou mais cedo. Até ter alteração no exame de imagem leva tempo. Então, uma dor, ela sempre merece uma investigação. Às vezes a gente faz o exame, ele não tá alterado, mas a gente tem ali de alguma forma um desequilíbrio. Qual que é o pior erro, digamos assim, quando a gente está falando dos nossos joelhos? Digamos, não prestar atenção no que ele está contando, demorar demais para procurar ajuda. Qual é o pior erro quando a gente fala de proteção e cuidado para que nós tenhamos um futuro melhor? Eu arrisco dizer que é a gente esperar doer para daí tomar uma atitude. Porque dificilmente a gente vai... Se a gente esperar, né, a gente viver muitos anos, alguma hora a conta vai chegar. Então, se a gente quiser garantir um futuro saudável, com um joelho saudável, a gente tem que estar começando a plantar ali muito cedo, né? E qualquer hora é hora. Se você ainda não está plantando, começa a plantar a partir de hoje. Então, fazer uma atividade física, de alguma forma, um fortalecimento, um alongamento, né? Para a gente estar dando ali uma proteção, uma sustentação, porque o joelho é uma articulação de carga. Então, se a gente não dá uma sustentação, ele vai sendo ali como uma máquina que a gente vai usando. Se a gente não der ali uma prevenção, alguma hora ela vai parar. Sentir. Então, aí tem a Rosália, que perdeu as duas cartilagens, né, dos joelhos, dói muito, fez infiltrações, mas não consegue nem mais andar direito dentro de casa. Olha como o mundo dela está limitado. Tem artrite, artrose, fibromialgia, então tudo complicando a situação da Rosália, que pode ser também uma situação aí parecida com a sua. O que ela pode fazer? E a fibromialgia hoje também, ela tem potencializado esses problemas comuns que vêm até com a idade, não é, Luana? A fibromialgia, ela em si não vai causar artrose, né? São situações diferentes, mas a fibromialgia, ela vai funcionar como um pano de fundo. Então, se a pessoa tem uma artrose e está ali fazendo um bom tratamento, mas ela não está controlando também a fibromialgia, a gente não consegue melhorar a dor. Então, tem que estar tudo alinhado no cenário. Muitas vezes um tratamento multidisciplinar, que a gente vai envolver tanto, às vezes, mais de uma especialidade médica, quanto outros profissionais, como o educador físico, que estava ali na academia, né? Em alguns casos, às vezes limita tanto o dia a dia que a gente vai precisar até de um apoio psicológico também, né? Mas alguma atividade física deve ser feita. A gente precisa estimular ali aquela região de alguma forma, né? Então, lógico que no caso dela, não está conseguindo ficar em pé muito tempo, não está conseguindo andar, vai ter que ser tudo muito bem adaptado, muito bem conduzido aos poucos. Às vezes é o caso de fazer um tratamento cirúrgico para depois a gente conseguir devolver ali essa qualidade no pós-operatório. Então, precisa entender o caso, mas sempre a atividade física ela vai estar de alguma forma encaixada nesse cenário. E a nossa amiga Valquíria quer fazer atividade física, ela tem 60 anos,
Aí também tem a fibro e dores crônicas. O que você indicaria de exercício físico para ela? Eu sei que, claro, você tinha que vê-la pessoalmente, fazer uma anamnese, mas a gente tem que aproveitar que ela quer fazer atividade física. Se ela acha que consegue iniciar uma modalidade específica, né? Então, se for um conselho de qual modalidade seria mais interessante para você, né, Valquíria? A gente tem que tentar nesse sentido de conseguir fazer um trabalho mais individualizado. Então, uma musculação, se você não gostar do ambiente da academia, não tiver uma academia próximo, um estúdio de pilates, ou mesmo algum profissional que pode te acompanhar, mesmo no ambiente de casa, a gente consegue fazer isso mais fácil com pesos elásticos, né? O próprio peso do corpo. Agora, se você tem uma limitação muito intensa, acha que não vai conseguir nem começar uma aula em específico, começar a se movimentar mais no dia a dia, né? Forçar situações, às vezes, para sair do sofá, sair ali do celular, passear um pouco mais, né? O próprio contato com a natureza, né? A gente está fazendo uma atividade física, mas a gente está vendo o céu, está vendo as árvores, está ali, distrai um pouco mais, né? Porque às vezes a gente vai para uma academia, fica ali na esteira, custa passar 10 minutos. Se a gente vai para a rua, caminha um pouquinho, a gente tem muita coisa para atrair o olhar. E tira o foco. E tira o foco da dor. E aí o Walter tem 69 anos, faz jiu-jitsu, tem gota. Tem outra pessoa também que tem gota, vai ser um outro tema aqui para você. Ele tem muita dor nos joelhos, aí ele pode repor a cartilagem. O que seria ideal para melhorar? Vamos falar dos tratamentos que a gente tem? Só para contextualizar um pouquinho, nesse caso do Walter, então, da gota, a gente tem essas linhas de tratamento, né? Lógico que a gente vai entender melhor o caso para ver a indicação, mas no caso da gota, que é uma doença reumatológica e outras doenças reumatológicas autoimunes, a gente consegue fazer alguns tratamentos, mas a gente tem que ter sempre com a doença bem controlada. Então tem que estar acompanhando com o reumatologista, a gente tem alguns exames, alguns marcadores, que em alguns tratamentos a gente vai ter que fazer esses marcadores logo antes do início do tratamento, ver se está tudo bem controlado, para aí a gente conseguir fazer com segurança. Mas dá para indicar alguns tratamentos, sim. Então, são várias modalidades, né? Se a gente for pensar assim, tem artrose, condropatia, né, os desgastes ósseos de cartilagem, o que eu posso fazer de tratamento? A gente vai ter vários pilares, então se a gente for pegar grosso modo, né, a gente tem o pilar muscular, então que a gente falou bastante, né, os exercícios, não é só os aeróbicos, a gente tem que fazer essa base, tem que estar estruturando, às vezes esse início vai ser com uma fisioterapia, depois a gente vai com um profissional do educador físico, ou alguma modalidade esportiva, então é a parte de reabilitação e musculatura. A gente tem a parte de alguns procedimentos, né, que aí entram desde medicamentos via oral, alguns tratamentos locais que a gente consegue fazer minimamente invasivo com anestesia local, as viscosupplementações, as terapias biológicas que a gente tem o PRP, que a gente consegue esse produto biológico com uma concentração ali plaquetária. A gente tem um outro produto que se chama BMA, que aí é um aspirado de medula óssea, que a gente também consegue essas células com potencial de fator de crescimento. A gente tem um outro produto biológico que vem das gorduras, que também é rico em células mesenquimais. Então, são todos produtos biológicos, né, com procedimentos locais. A gente tem as cirurgias, que num nível mais avançado de artrose vai ser o que vai ser indicado, que são as cirurgias de substituição articular, que é a prótese. Hoje em dia a gente tem tecnologias também bem avançadas na parte da cirurgia robótica para prótese, que ajuda bastante tempo cirúrgico, nível de complicação, de sangramento. Então essa é a parte dos procedimentos. E a gente tem desde outras coisas também que a gente acha que não tem muito a ver com o joelho, mas que influencia bastante, que é a parte alimentar, né? A gente está controlando principalmente a parte inflamatória ali do paciente que está, hoje a gente já sabe que tem uma ligação com processos crônicos degenerativos. A parte de sono, que é onde a gente tem uma série de reparo ali de tecidual e uma produção de substâncias importantes. Então, o sono não reparador vai influenciar também numa piora de dor e piora de progressão de lesão. Então, muita coisa, né? É amplo, né? É amplo, mas assim, é um direcionamento, né? E essa importância da gente cuidar com hábitos simples, né? Procurar nos cuidar e, claro, procurar o profissional para nos ajudar nesses caminhos que se apresentam para a gente cuidar do nosso joelho. É muita participação, preciso muito reverenciar a todos vocês que mandam as suas perguntas, mandam as suas dúvidas, contam os casos, né, Luana? E com a ajuda dessa querida ortopedista, a Luana Volpe, a gente espera ter ajudado você. A Lindalva falou que começou a fazer bicicleta, né, pedalar.
que melhorou bastante. Tem uma outra amiga também que começou, porque são tantas perguntas, tanto depoimento que eu não consigo ver tudo aqui, né? Mas que estão fazendo exercício e que estão melhorando. Muito obrigada a Valéria, a Rosália, que hoje está completando 53 anos, a Adriana do Granada, a Rafaela, a Neuza do Laranjeiras, Rosineide, Helena de Patrocínio, a todos vocês, muito obrigada.